Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como você já deve ter visto, no sábado Bolsonaro lançou um desafio para a Globo. Vamos dar mais um passo. Rede Globo, estou à disposição de vocês para 2 ou 3 horas ao vivo, vocês me inquirirem sobre o que bem entender. Joias, vacina, golpe, baleia, leite condensado, garpas, moedinhas no lago, seja o que for. Estou à disposição de vocês. Tenho certeza que vocês terão a maior audiência da história do Brasil. E mais ainda, eu quero só 30 minutos para falar sobre o nosso Brasil, como está a vida do brasileiro hoje em dia e como estava há 2 anos atrás. E mais ainda, nessa sabatina que eu estou provocando vocês para realizar comigo, como eu acho que a equipe de vocês, de jornalistas, é muito fraca, vocês podem convidar para somar-se ao time de vocês o Andrei Rodrigues, que é o presidente da Polícia Federal, bem como o Fábio Chor, o dono do inquérito dos golpes. E da Rede Globo, está lançado o desafio: vão me sabatinar ou vão continuar com medinho e fazendo essas matérias porcas? Imagine o quão épico seria essa sabatina. De fato, teria a audiência de uma final de Copa do Mundo entre Brasil e Argentina. Mas a chance disso acontecer é zero. Estamos falando do braço oficial de comunicação do regime, que já recebeu do governo Lula em 2 anos mais de 177 milhões de reais em verba de propaganda. Um montante que se equipara ao que Bolsonaro gastou com todas as emissoras juntas em seus 4 anos de mandato. Não tenha dúvida que esse montante de dinheiro do pagador de impostos investido na Globo serve justamente para que a emissora diariamente enfie goela abaixo do brasileiro as narrativas do regime. Narrativas que seriam demolidas uma a uma em uma sabatina com o ex-presidente. Mas não foi só a Globo. Como podemos ver, Bolsonaro desafiou também a Polícia Federal. Polícia Federal, que vazou esse contrato. Estou aguardando o vazamento daquelas 3 páginas daquele inquérito de 2018. Em novembro, em uma coletiva de imprensa, Bolsonaro já havia pedido de maneira mais contundente que esse inquérito viesse a público. Peço a vocês da imprensa. A imprensa, para o meu advogado, é outro assunto. Via LAI, peçam esse inquérito 1361/2018. Se conseguirem, só ligar para mim que eu digo a página para vocês descobrir algo que é inacreditável. Para o meu advogado, eu solicito a ele, porque quem decide dá para afinar ele, que peticione também o senhor Alexandre de Moraes, para que nós possamos ter acesso a esse inquérito, para que possamos esclarecer as eleições de 22 via 2018. Isso é fundamental. Tem gente que tem dúvidas, tá? E nós podemos dissipar essas dúvidas com um documento oficial produzido pelo próprio TSE. Pois bem, nesta segunda-feira a revista Veja divulgou que o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes contratou o ex-diretor da Polícia Federal, Rogério Galoro, como consultor. Galoro foi o responsável pela segurança da corte durante os atos na Praça dos Três Poderes, no fatídico 8 de janeiro. Aí você deve estar se perguntando qual a ligação entre a contratação do ex-diretor da Polícia Federal com esse inquérito que Bolsonaro vem apelando para vir a público. E é justamente isso que vamos entender no vídeo de hoje. Pode ter certeza que a coisa toda é mais imunda do que você imagina. Mas antes é muito importante você já mandar aquele like esperto no vídeo. Deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para fazer com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveite também e confere se você continua inscrito no canal. Acione o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, como a gente sabe, o brasileiro não é mais manipulado pelas narrativas encomendadas da Globo.
Graças às redes sociais, a grande mídia perdeu o monopólio da informação. É por isso que para os donos do poder é urgente a regulamentação das redes sociais, pois do contrário, eles nunca mais vão conseguir emplacar suas narrativas. Para que haja responsabilização, para que haja uma regulamentação das redes sociais, não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais. Todo regime ditatorial precisa controlar o fluxo de informação que é disseminado entre a população, pois do contrário, ele sucumbe. É por isso que, enquanto ainda existir um pequeno resquício de liberdade de expressão aqui nas redes sociais, seu apoio ao jornalismo independente, seu apoio ao jornalismo que faz o contraponto à imprensa que é cooptada pelo regime, é fundamental. Como você já deve saber, na tentativa de minar as vozes conservadoras nas redes sociais, este canal foi sumariamente desmonetizado. Desde setembro de 2022 eu não ganho nem um centavo da plataforma. Mesmo assim, eu não parei de fazer conteúdo. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, se você gostaria de mais conteúdo semanal aqui, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Tenha sempre em mente que se não fossem mídias alternativas como esta, hoje estaríamos sendo manipulados pela Globo. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Feito? Então vamos lá. Em 2018, a pedido da então presidente do TSE, ministra Rosa Weber, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a invasão hacker aos computadores da corte, que foi relatada por um jornalista do portal Tecmundo. Vale ressaltar que Rosa Weber acionou a PF porque o próprio hacker resolveu relatar o caso para um veículo de imprensa. Se não tivesse feito isso, muito provavelmente isso teria sido encoberto. Mas enfim, quem assumiu o caso em 2018 foi o então diretor da Polícia Federal, delegado Rogério Galoro. Sim, o mesmo que hoje é consultor no escritório de advocacia da família do Xandão. Galoro foi indicado por Temer em 2016 por recomendação do próprio Alexandre de Moraes, que na época era seu ministro da Justiça. Na investigação consta que o hacker quebrou a senha de altos funcionários do TSE, tendo acesso ao código-fonte do programa de votação e apuração das eleições, e ficou passeando nos computadores do tribunal durante 7 meses. Depois, para evitar novos ataques, uma empresa terceirizada foi contratada para fazer a reinstalação do sistema que foi violado, que é procedimento padrão nestes casos. Só que na instalação foram deletados todos os logs do sistema. Logs são os registros de atividades, onde pode ser verificado tudo o que foi feito, inclusive identificar se o hacker alterou algum software que prejudique a apuração dos votos. O correto seria fazer um backup desses logs, o que não foi feito. Quem coordenou todo o procedimento e permitiu que os logs fossem apagados foi o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Giannino, que é considerado o pai das urnas eletrônicas. Um mês e meio depois de abrir o inquérito para apurar o ataque ao TSE, o delegado Galoro foi nomeado assessor especial do gabinete da presidência do TSE. E não, ele não foi para este cargo para melhorar o sistema de segurança do tribunal, tampouco para criar meios para evitar novos ataques. Sua atribuição era combater fake news e desinformação acerca do sistema eleitoral. Sistema esse que ele, mais do que ninguém, sabia que era frágil. Em 2021, Galoro foi colocado como assessor do presidente do STF, Luiz Fux. Em 2023, Galoro foi responsável pela segurança da Suprema Corte durante os atos de 8 de janeiro.
e esse ano foi contratado como consultor no escritório de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes. Já Giuseppe Giannino, o pai da urna eletrônica, aquele que permitiu que os logs dos computadores fossem apagados, foi contratado para trabalhar no gabinete do Barroso, enquanto ele era presidente do TSE. Bom, diante disso tudo, o que parece é que existe uma intrincada força-tarefa para abafar alguma coisa que tem tudo para ser extremamente bizarra. Do contrário, o TSE já teria ordenado que fosse retirado o sigilo do inquérito da PF que apura a invasão hacker, não só para desmentir Bolsonaro, mas para acabar com qualquer desconfiança acerca do nosso processo eleitoral. Mas enfim, desde que as eleições brasileiras adotaram as maquininhas do Bangladesh e do Butão, o Congresso Nacional já aprovou 3 leis que tornavam obrigatória a impressão dos votos digitados nas urnas. Contudo, todas essas leis foram estranhamente derrubadas. A primeira lei foi sancionada em 2002 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. No entanto, um ano depois, Lula, que antes também defendia a maior transparência no processo eleitoral, revogou a lei. Por que será? As outras 2 leis do voto impresso vieram em 2009 e 2015, mas ambas foram invalidadas pelo Supremo Tribunal Federal. O projeto de lei de 2015, por sinal, era de autoria do então deputado Jair Bolsonaro e teve ampla aprovação no Congresso Nacional. Sendo assim, as urnas de nova geração, que fazem a impressão do voto, já deveriam ser implementadas já nas eleições de 2018. Inclusive, em 2017, o próprio TSE fez um vídeo propagando a nova tecnologia. A urna está com um visual mais moderno, leve e simpático ao eleitor. Agora temos que acoplar também esse modelo do voto impresso. Outra inovação é o módulo destinado ao repositório do voto impresso. Por ser fabricado em tecido flexível, o local destinado ao voto facilita a reposição. O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso. Ela é esteticamente muito bonita e vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral que nós temos no Brasil. Porém, em fevereiro de 2018, quando o Bolsonaro já era um fenômeno nas redes sociais e juntava multidões nos aeroportos para recebê-lo, a então PGR Raquel Dodge entrou com uma ação no STF para barrar o voto impresso. Na ocasião, ela disse que a medida colocava em risco a garantia do sigilo do voto. Só que essa sua queixa não fazia o menor sentido, pois o texto do projeto de lei deixava claro que o eleitor não poderia levar para casa a impressão do seu voto. A impressão seria depositada em uma outra urna, ou seja, não violaria o sigilo do voto coisa nenhuma. E assim, as eleições de 2018 ocorreram com as nossas velhas maquininhas de primeira geração, usadas apenas em Bangladesh e no Butão. Bolsonaro foi eleito presidente com essas maquininhas. No entanto, durante seu mandato, ele fez diversas declarações afirmando que provavelmente havia ganhado no primeiro turno. Bom, abrindo um parênteses aqui. Supondo que houve algum tipo de maracutaia em 2018, veja bem, é uma suposição, não estou afirmando nada, mas supondo que houve maracutaia, temos que entender que a falsificação não se dá de forma generalizada em todo o processo eleitoral. Nem teria como. A alegação dos especialistas em segurança cibernética é que se quiserem tentar falsificar uma eleição, algumas urnas precisam ser selecionadas para a instalação de uma programação maliciosa. Por exemplo, um sujeito digita o número do candidato X, mas internamente registra o voto para o candidato Y. Só que não teria como fazer isso em uma grande quantidade de urnas, pois seria facilmente identificado. Ou seja, se um candidato tiver uma votação de fato muito expressiva, ele tem plenas condições de ganhar o pleito, mesmo que algumas maquininhas estejam programadas para favorecer seu opositor. Nesse caso, a maracutaia só cumpre seu objetivo se a disputa for acirrada, o que não era o caso de Bolsonaro e Haddad em 2018, mas que talvez fosse o caso de Bolsonaro e Lula em 2022.
Reforçando mais uma vez que isso que estou falando faz parte de uma suposição. Bom, mas para resolver de uma vez por todas a desconfiança com relação ao nosso processo eleitoral, em 2021 o Congresso estava prestes a aprovar uma proposta de emenda constitucional para finalmente estabelecer o voto impresso auditável em nossa Carta Magna, o que impediria que canetadas derrubassem a medida, como aconteceu das outras vezes. No entanto, Barroso e Alexandre de Moraes atropelaram a divisão entre os poderes, o que é constitucionalmente proibido, para assim fazer articulação com deputados para que a PEC não passasse. Aí ficam algumas perguntas. Por que tanta resistência em colocar uma camada de segurança a mais no nosso processo eleitoral? O que fez o TSE mudar de ideia, já que em 2017 estavam até propagando o voto impresso? Por que o inquérito 1361 de 2018, que apura a invasão hacker aos computadores do TSE, permanece até hoje em sigilo? Por que esse inquérito não foi vazado para a grande mídia, como acontece com todos os inquéritos ilegais de Alexandre de Moraes? E por fim, por que todas as pessoas envolvidas no caso da invasão foram colocadas para trabalhar lado a lado com os ministros do STF? Ministros esses que, por sua vez, controlam as eleições. Todas essas perguntas jamais serão respondidas, e quem ousar tentar respondê-las será acusado de atentar contra a democracia e as instituições, podendo passar boa parte de sua vida nas masmorras do ministro da cabeça de ovo. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!